Beleza, então a gente já viu até aqui os conceitos de resposta imune, de imunidade inata e de imunidade adaptativa. E agora a gente vai entrar nos conceitos de próprio e não próprio, que eu até já comentei há algum tempo falando um pouquinho sobre reação contra transplantes e etc. Então, o que a gente tem que entender? Que o sistema imune de cada indivíduo reconhece e responde a muitos antígenos estranhos. Esses antígenos estranhos são chamados então de não próprios, ou seja, eles vêm de fora. Mas o sistema imune normalmente não reage contra os próprios antígenos de tecidos saudáveis, que são o quê? Os chamados de próprio. O que é próprio, então? São estruturas do nosso próprio corpo. Fácil, né? Proteínas, células, tecidos, DNA e entre muitas outras coisas que o sistema imune aprende a tolerar. Então, mais para frente, a gente vai ver diversos mecanismos pelo qual o sistema imune passa para conseguir tolerar esse próprio. Mas e o não próprio? O que é o não próprio? Também o próprio nome já diz, é qualquer antígeno estranho ao corpo, ou seja, que não é próprio da gente, como um vírus, bactérias, fungos, parasitas, substâncias químicas pequenas, proteínas ou células de outro organismo, como por exemplo a presença de um transplante. Beleza? Então, simples, conceito de próprio e não próprio. E aí a gente fala de sistema imune e que ele é extremamente diverso, ele é extremamente capaz de fazer mil coisas e ele tá no corpo todo e toda essa história. Mas aí a gente pensa assim, tá, mas isso começou de quando? Isso começou em que momento? E a resposta é há muito, muito tempo. Por quê? Os mecanismos de imunidade inata são os mais antigos. Até plantas e insetos têm. Então é por isso que quando a gente fala de inata, é uma resposta rápida e é uma resposta que já é desenvolvida desde organismos muito menos complexos do que o ser humano, como plantas e insetos. Mas beleza, quando a gente começa a falar então de uma resposta imune adaptativa? Aí é há cerca de 500 milhões de anos. Por quê? Eles surgiram em peixes sem mandíbulas, que são chamados de lampreias e feiticeiras. E esses peixes, eles desenvolveram células semelhantes a linfócitos, que têm receptores de antígeno, mas com uma variabilidade limitada. Então, o que quer dizer variabilidade limitada? Não é uma capacidade de reconhecer muitos tipos de antígeno. Existem esses receptores, mas ele é um pouquinho limitado. E beleza, quando que ficou uma coisa mais parecida com o que a gente tem hoje então? Lá nos vertebrados agora com mandíbula, há cerca de 360 milhões de anos, com os tubarões, surgiram os mecanismos de imunidade adaptativa como conhecemos hoje. Ou seja, os linfócitos com receptores diversos, anticorpos e tecidos linfóides especializados. Esses tecidos linfóides a gente vai falar mais para frente, então não se apega nesse nome, mas basicamente foi a partir dos vertebrados com mandíbula que o sistema imune passou a se desenvolver e ficar mais parecido com o que a gente tem hoje. Mas beleza, a gente falou o que é a imunidade inata, que ela vai acontecer rápido, em algumas horas, mas quais são os componentes da imunidade inata? Bom, ela é constituída principalmente por três partes. São elas: as barreiras físicas e químicas, que são constituídas principalmente pelo epitélio e por produtos antimicrobianos que são produzidos na superfície desse epitélio. Então, o que é epitélio? É a camada que reveste alguma coisa e que impede o contato do meio externo com o meio interno. Qual que é um exemplo disso? A pele. Então, a gente tem a pele como um exemplo de epitélio. De produto antimicrobiano é o peptídeo antimicrobiano que vai ser produzido lá no intestino para não permitir que bactérias ou outros tipos de micro-organismo entrem dentro do intestino, porque é um grande problema, né? A gente vai gerar uma resposta aí muito grande da resposta imune. Certo, então a gente vai começar com essa coisa bem básica de barreiras físicas e químicas. Se a nossa pele está íntegra, se não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de corte, a gente vai estar protegido de infecções. Então a pele, ou melhor, o epitélio, é um tipo de
resposta imune inata, certo? Mas aí eu falei também que a gente tinha aquelas células da resposta imune inata que são fagocíticas, que são fagócitos. E quais são essas células? Então a gente vai ter aqui os neutrófilos, os macrófagos, as células dendríticas, a gente também tem os mastócitos, as células natural killer, que são aquelas chamadas NKs, e que são as matadoras naturais, traduzindo, né, para o português. E a gente tem também os linfócitos inatos, que foram aqueles que eu chamei de ILCs, certo? Então, essas células fazem parte da resposta imune inata, e as células sentinelas são aquelas que estão residentes no tecido, então elas já moram ali. Então, imagina assim, por um acaso, você vai ter, quer dizer, por um acaso não, de forma natural, inata, você vai ter a presença de células da imunidade inata, como macrófagos, mastócitos, na sua pele. Sendo a pele uma barreira física, se a gente lesionar essa pele, então eu fiz um cortezinho aqui na minha pele e entrou uma bactéria. O que, que vai acontecer? Meu Deus, vou morrer? Não, porque a gente tem as células sentinelas que vão ali rapidamente, principalmente se elas forem fagocíticas, elas vão fagocitar essa bactéria e vai rapidamente matar esse micro-organismo, impedindo que ele se prolifere, porque a gente sabe que uma vez que o micro-organismo ele entra no nosso corpo, a função dele maior é se proliferar para ele conseguir gerar novos micro-organismos. E aí, além dessas células fagocitárias, que podem ser sentinelas, porque algumas delas vão estar na nossa em alguns tecidos, né? Não só na pele, mas isso serve para o pulmão, isso serve para diversos lugares. Por exemplo, o pulmão, a gente respira toda hora, então o tempo todo a gente pode estar respirando diversas coisas, como um vírus, por exemplo. E aí imagina você inspirou um vírus da Covid, e aí essas células sentinelas elas vão tentar combater da forma mais rápida possível esse vírus, beleza? Além disso, a gente também tem as proteínas no sangue, como, por exemplo, o sistema complemento, que é um conjunto de proteínas, que mais para frente a gente vai ter um capítulo específico só para isso. E a gente também tem as citocinas e quimiocinas, que são as pequenas proteínazinhas que eu comentei lá atrás, que elas vão fazer o papel de comunicadoras. Então, elas vão comunicar de uma célula com outra célula, certo? Então, fica essa informação das quimiocinas e das citocinas, que também fazem parte das proteínas no sangue, junto com o sistema complemento. Tá, mas aí a imunidade inata, ela tá ali, ela começa desde o momento zero, ela tá ali e ela tá pronta para agir. Mas como que ela age? Como que ela combate os micro-organismos? Por dois principais mecanismos. São eles a inflamação e a resposta antiviral. Certo, então o que, que é essa resposta inflamatória? Essa inflamação é o recrutamento. O que, que é o recrutamento? É chamar, é aproximar os fagócitos e outros tipos de leucócitos, que são os leucócitos, as células brancas do sangue, certo? Para destruir micro-organismos. Então, a resposta inflamatória, se por um acaso eu corto a minha pele, que é o exemplo que eu dei, ou então se eu bato o dedinho na quina da cama, ou então se eu tomo muito sol na praia, eu vou ficar o quê? Toda vermelha, inchada, dolorida. Tudo isso faz parte de um processo inflamatório, porque muitas células da imunidade inata migraram para aquele local para tentar destruir o micro-organismo ou então acabar com aquela coisa que está gerando essa resposta inflamatória, porque depois que faz uma resposta inflamatória, o que, que precisa acontecer? Um retorno para o estado de homeostase. Então, tudo que acontece no sistema imune, ele também precisa voltar para o seu estado basal, certo? Isso também é muito, muito, muito importante para regular e a gente não ficar o tempo todo inflamado, né? Além da inflamação, a gente também tem a resposta antiviral, que é o bloqueio da replicação viral e também a destruição de células infectadas por mecanismos que não são os mesmos da resposta inflamatória. Por quê? Que a gente tem que
barrar a replicação viral. Porque o vírus, ele é obrigatoriamente um micro-organismo intracelular, certo? Então, ele vai entrar no interior da célula, e uma vez que ele entra, o que ele quer fazer? Se replicar. Se replicar, se replicar, se replicar, para ele poder infectar cada vez mais células e manter a sua sobrevivência, né? Só que a gente vai fazer via sistema imune inato o bloqueio dessa replicação viral, como a gente vai ver mais para frente, e a gente também vai fazer a destruição dessas células infectadas, porque nem sempre esse bloqueio é o suficiente. Ele vai continuar se replicando em algumas células. A resposta imune inata, ela é rápida, mas ela não tem a mesma robustez da resposta imune adaptativa, por exemplo. Então, o que a gente pensa com relação a isso? Que as células que estão infectadas, em alguns casos, elas também precisam morrer. E é isso que faz parte, então, da resposta antiviral, da resposta imune inata, beleza? Mas aí eu tô falando aqui, porque os fagócitos fazem parte da resposta imune inata, porque macrófagos, porque neutrófilos são fagócitos, beleza. Mas o que de fato que é a fagocitose? Então, fagocitose é o processo pelo qual células especializadas, então como eu dei de exemplo agora, os neutrófilos e os macrófagos, englobam, digerem e eliminam micro-organismos ou outras partículas estranhas. Porque a gente fala muito micro-organismo, micro-organismo, mas nem sempre a gente está falando apenas de micro-organismos. Então vamos tomar como partículas estranhas em geral. E como isso acontece? Então eu tenho aqui, digamos que essa célula bem parecida aqui com o neutrófilo, ela vai reconhecer o alvo, que é a minha bactéria aqui em verde. Como que ela reconhece o alvo? Por meio de um receptor. Então toda célula, ela vai reconhecer alguma coisa, ela vai se comunicar com o meio externo através do seu receptor, certo? Então, a gente tem que ter isso em mente. O conjunto célula-receptor vai se ligar a alguma coisa e essa alguma coisa vai gerar alguma resposta no interior dessa célula. Beleza. Então, ele vai reconhecer essa bactéria e em seguida ele vai começar a fazer uma modificação dos filamentos de actina, de miosina e vai começando a englobar esse micro-organismo. Tá. Então, a gente tem que pensar sempre da onde vem a formação das palavras. O que vai formar? Um fagolisossomo. Por que um fagolisossomo, que é um nome que também dá uma assustada? É a fusão do fagossomo com o lisossomo, que forma o fagolisossomo. Então, a gente sempre tem que lembrar de pensar na construção da palavra mesmo, porque nada vai ser inventado de uma forma do além e que não tenha relação com as funções dessas coisas. Então, a formação desse fagolisossomo no interior da célula, poderia estar melhor representado, mas é como se tivesse uma bolsinha aqui em volta dessa bactéria. E aí, esse fagolisossomo, ele vai ter diversas enzimas digestivas e vai ter também um pH muito baixo. E o conjunto dessas coisas vai gerar a digestão, então vai picotar essa bactéria em vários pedacinhos e depois a eliminação. Então, por meio desse processo de fagocitose, as células da imunidade inata vão conseguir controlar a replicação dessa bactéria no interior do nosso corpo, certo? Beleza, falamos dos componentes da imunidade inata e agora a gente vai para os componentes da imunidade adaptativa. E aí eu já contei que a imunidade adaptativa ela vai se constituir de linfócitos do tipo T e do tipo B. E quando eu estou falando de linfócitos, eu continuo falando de células, certo? Esses linfócitos T, eles atacam células infectadas e ajudam outros leucócitos na resposta celular, que é chamado de resposta celular, né? Porque se eu estou trabalhando com uma célula, a resposta que essa célula tem, ela é celular. Como, por exemplo, que eles ajudam outros leucócitos? Enviando sinais para outras células. Os linfócitos da imunidade adaptativa conseguem produzir sinais que são, por exemplo, quimiocinas, que vão migrar lá no lugar da onde aconteceu o meu corte na minha pele e vão ajudar a ativação de fagócitos. Então, os meus próprios linfócitos T
podem mandar sinalização lá na onde aconteceu o meu problema via citocinas, que são aquelas moléculas pequenininhas que vão andar pelo sangue, chegar até essas células da imunidade inata e se comunicar, certo? E aí, qual que é o mecanismo que elas vão fazer esse outro processo, que é atacar as células infectadas, a gente vai ver mais para frente. Além de linfócitos T, a gente também tem os linfócitos B. Os linfócitos B, eles produzem anticorpos. Em primeiro lugar, eles vão ter a célula, né, normal, e essa célula vai ter receptores aqui na sua superfície, que vai sentir as informações, certo? Que estão fora da célula. Esses receptores, depois que essa célula B é ativada, eles são jogados, descolados da célula, eles vão passar por vários processos, obviamente, mas eles vão ser descolados da célula e vão ser jogados onde? No sangue ou na linfa. E antigamente acreditava-se que no nosso sangue a gente também tinha parte do nosso humor. Então, como a gente se sentia, como o nosso humor estava, dependia do nosso sangue. E aí, por causa disso, o sangue ficou meio que relacionado com o humor e por isso que a gente chama os anticorpos ou os linfócitos B, né, de uma resposta humoral. Por quê? Esses anticorpos vão cair no nosso sangue, que onde está localizado o nosso humor, só que não, né? E vai gerar uma resposta humoral, certo? E aí, por fim, a gente também vai ter alguns outros tipos de linfócitos, mas não cabe agora, que eles são principalmente reguladores, que vão impedir que essa resposta seja muito exacerbada e possa regular, porque, como eu disse, o sistema imune ele precisa atuar, mas ele também precisa voltar para o seu estado normal. E esses linfócitos reguladores, eles vão fazer parte desse processo. Mas agora a gente foca em linfócitos T, em linfócitos B e em receptores diversos. O que esses receptores fazem? Eles reconhecem uma vasta gama de antígenos. Então, eu poderia tirar esse receptor daqui e colar ele aqui. Na verdade, esse aqui seria o ideal para o linfócito T, se a gente for pensar no formatinho, e esse daqui seria o ideal para o linfócito B. Mas, independente, é o receptor que vai reconhecer uma vasta gama de antígenos que vai mandar essa mensagem para a célula fazer determinada ação, certo? Tá. Mas aí o que acontece? Cada linfócito apresenta receptores de antígenos que são específicos para um único antígeno. Então, o meu receptor de antígeno está aqui e eu tenho o meu antígeno. Digamos que esse antígeno aqui seja um fungo. O que eu tenho no fungo? Uma constituição completa da sua parede celular, certo? Só que no próprio antígeno, o meu receptor de antígeno vai ter uma capacidade de reconhecer uma partezinha muito específica desse antígeno. E essa partezinha, ela vai ser chamada de epítopo. Então, mais um conceito para vocês. Uma parte pequena de um antígeno é um epítopo. No entanto, entre todos os linfócitos presentes no sistema imunológico de um indivíduo, esses receptores, então isso aqui, são extremamente diversos, permitindo o reconhecimento de uma ampla variedade de antígenos. Então, eu tenho os meus linfócitos, eu tenho muitos receptores diversos, diferentes, que vão reconhecer diferentes antígenos, certo? Tá, e aí eu tô falando antígeno, 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 mas o que de fato é um antígeno? Antígeno é qualquer substância que pode ser reconhecida por um anticorpo ou por um receptor de célula T. Basicamente, vamos tratar aqui como um receptor. É qualquer substância que pode ser reconhecida por um receptor, incluindo quais substâncias? Vírus, bactérias, fungos, toxinas, pólen ou outras macromoléculas. Geralmente, esses antígenos são formados por macromoléculas essenciais, como proteínas e polissacarídeos. Como assim? Por exemplo, os fungos são constituídos principalmente de polissacarídeos em suas paredes celulares. Então, o polissacarídeo vai ser uma parte do antígeno que vai ser reconhecido lá pelo meu anticorpo quando ele entrar em contato com o fungo. Um outro exemplo,
As paredes celulares de bactérias são formadas por uma combinação de polissacarídeos mais proteínas. E aí, essa combinação vai se constituir o antígeno, que vai ser reconhecido pelo receptor de antígeno lá no meu linfócito T ou B, certo? Então, qualquer macromolécula, essas macromoléculas que constituem coisas maiores, organismos maiores, como fungos, bactérias, vírus, eles vão ser chamados de antígeno. Tá, mas aí agora a gente entra um pouquinho sobre a especificidade e a diversidade dos linfócitos. O que isso quer dizer? Que as respostas imunes adaptativas, elas são específicas para antígenos distintos, para antígenos diferentes, e muitas vezes para diferentes porções de uma proteína, polissacarídeo ou outra macromolécula complexa, ou seja, eles são específicos para diferentes porções de antígenos. Tá, o que isso quer dizer? Os epítopos, eles também são chamados de determinantes antigênicos. O que é isso? São as partes específicas de um antígeno complexo que são reconhecidas pelos linfócitos. Então, o que a gente tem aqui? Vamos entender essa ilustração. A gente tem um antígeno, por exemplo, um fungo. A gente tem um epítopo, que é esse quadradinho específico aqui dentro, que é uma parte específica desse antígeno. E cada linfócito, digamos que tudo seja um linfócito T, tá? A gente tem o T e o B. Esse aqui é um linfócito T, esse aqui é outro linfócito T, esse aqui é outro, e esse daqui é outro. Só que se a gente reparar, cada um desses linfócitos tem um tipo específico de receptor que reconhece um epítopo de um antígeno diferente. Então, o epítopo é o pedacinho do antígeno. De novo, cada linfócito tem um receptor único na sua superfície, capaz de reconhecer detalhes muito específicos de um antígeno. Então, não só ele consegue diferenciar o epítopo, como ele também consegue diferenciar até pequenas diferenças entre epítopos. Então, digamos que ele é capaz de reconhecer esse epítopo aqui, dentro desse antígeno, só que dentro desse epítopo, essa porçãozinha que está aqui verdinha dentro desse epítopo também é capaz de ser reconhecida especificamente por esse anticorpo aqui no meu linfócito T. Então, a gente tem uma gama de epítopos que também são chamados de determinantes antigênicos em um determinado antígeno, que é composto por essas macromoléculas como proteínas, polissacarídeos e etc. Bom, agora a gente vai passar para o próximo tópico, que é a seleção clonal. O que isso quer dizer? Clones de linfócitos com diferentes especificidades já existem antes de entrar em contato com os antígenos estranhos. Então, o que a gente consegue interpretar a partir disso? Que a partir do momento em que a gente nasce, a gente já vai ter alguns linfócitos que fazem parte da imunidade adaptativa no nosso corpo. Por quê? A gente começa com um precursor de linfócito. Esse precursor de linfócito, ele se desenvolve em um linfócito maduro, aqui a gente consegue já ver a presença de receptores. Então, a gente tem um receptor amarelinho, receptor azul, o verde, o roxo, o laranja, ou seja, cada um desses linfócitos são específicos, cada um desses linfócitos é específico para um determinado tipo de antígeno, e isso assim que a gente nasce. Só que quando a gente nasce e a gente tem esses linfócitos maduros, eles vão estar localizados nos órgãos linfóides primários e eles ainda não vão ter entrado em contato com esses antígenos. Então, eles estão ali prontinhos, mas eles ainda não se desenvolveram completamente. Só que depois esses clones de linfócitos maduros, eles vão entrar em órgãos linfóides secundários. O que são esses órgãos linfóides primários e secundários? Não precisa ficar pirando, porque a gente vai falar mais para frente e vai definir eles, tá?
Por enquanto, só tem que entender que o órgão linfóide primário vai estar ali o linfócito maduro, e no órgão linfóide secundário, o linfócito maduro vai migrar até ele. Chegando nesse órgão linfóide secundário, o que esse linfócito vai acontecer? Ele vai reconhecer esse antígeno. Então, aqui a gente tem esse linfócito roxinho, com esse receptor roxinho, que está se ligando a esse antígeno X, que digamos que é uma bactéria. Enquanto que esse outro linfócito maduro, ele tem um receptor azulzinho, que vai estar se ligando em um antígeno outro, que é um antígeno Y, que, por exemplo, pode ser um vírus, ou então ele pode ser um outro tipo de bactéria. O exemplo é independente. O que acontece quando esse linfócito ele encontra um antígeno? O linfócito ele é selecionado e ele é ativado. E aí, uma vez que esse linfócito ele foi ativado, ele quer fazer o quê? Outros linfócitos que têm a capacidade de reconhecer esse mesmo antígeno X, que a gente vai chamar de quê? De clone, porque se a gente copia um linfócito igualzinho ao seu outro linfócito, ele é um clone. Então, existe um clone específico para esse antígeno que é ativado por esse antígeno X. Enquanto aqui esse linfócito azulzinho, ele vai gerar diversos outros clones com o mesmo tipo de receptor que é específico para esse antígeno Y, certo? Então, a partir disso, a gente vai ter uma resposta imune antígeno específica contra esse anticorpo X e esse anticorpo Y. Isso é basicamente a base da vacinação, porque se a gente tem o linfócito ativado, selecionado, ativado e clonado, a gente tem um monte desse linfócito aqui, e esse linfócito ele tem a capacidade de responder rapidamente na presença desse mesmo antígeno X. Então não adianta eu falar assim, eu tomei uma vacina para dengue e aí eu peguei H1N1 e aí eu não tive uma imunização porque eu tomei a vacina da dengue. Claro que não, porque ele não é específico para o antígeno da H1N1. A gente só tomou para dengue, certo? Então isso é muito importante e é basicamente isso que a vacinação quer fazer. Ela quer aumentar a quantidade de clones específicos contra aquele antígeno para quando a gente entrar em contato com esse antígeno, a resposta seja rápida. Por quê? Que eu falei que a resposta imune adaptativa é demorada? Porque precisa tudo isso aqui acontecer. E isso leva alguns dias, certo? Só que se a gente faz isso aqui rapidamente com a vacina, antes de sequer entrar em contato com o micro-organismo na vida real, a gente já vai ter um monte de clone e eles vão estar prontos para responder de uma maneira rápida quando a gente de fato entrar em contato com esse antígeno. Certo? Faz sentido? Beleza, vamos para o próximo tópico então, que é o repertório linfocitário. O que é um repertório linfocitário? Quando a gente fala que uma pessoa, por exemplo, ela tem um repertório muito grande de palavras, um vocabulário muito grande, é basicamente isso que quer dizer um repertório linfocitário. Por quê? Esse repertório linfocitário, ele indica um número total de especificidades antigênicas que os linfócitos de um indivíduo conseguem reconhecer. Tá, o que é especificidade antigênica? É o antígeno específico para aquele linfócito, que é o que a gente acabou de falar, que ele vai reconhecer só um antígeno específico. Só que quanto tem desse linfócito que é capaz de reconhecer esse antígeno específico? Estima-se que o sistema imune pode distinguir entre 10 a sétima a 10 a nona epítopos, ou também chamados de determinantes antigênicos, diferentes. Então, aquele pedacinho do antígeno que a gente chamou de epítopo, eles podem reconhecer cerca de 10 a sétima a 10 a nona epítopos, mesmo sem nunca ter entrado em contato com esse epítopo antes. Então, imagina a quantidade diferente, diversa de linfócito que a gente tem que ter no nosso corpo para reconhecer essa quantidade absurda de determinantes antigênicos diferentes, certo? Aí aqui é só exemplificando mesmo, que a gente tem, por exemplo, uma célula bacteriana com diferentes epítopos ou determinantes antigênicos na sua superfície,
que vão ser reconhecidos por diferentes receptores de antígeno. Então, cada epítopo diferente vai ser reconhecido por um receptor diferente em um linfócito diferente, certo? Bom, e falando em diferente, a gente entra então no tópico de diversidade. O que é a diversidade? É o resultado da variabilidade na estrutura do sítio de ligação do antígeno dos receptores de antígenos dos linfócitos. Meu Deus, né? Uma grande de uma confusão essa frase, mas vamos entender então. O que é que a gente tem? Um receptor de antígeno, certo? Isso aqui é um receptor de antígeno. Só que esse receptor de antígeno, o antígeno, ele vai poder se ligar em qualquer lugar desse receptor? Tipo, ele consegue se ligar aqui embaixo? Não, ele vai se ligar num lugar específico, e esse lugar específico é chamado de sítio de ligação do antígeno no receptor de antígeno que está no linfócito. Imagina que a célula está aqui embaixo, desenhada como ela não está. Beleza, então do meu receptor inteiro, eu tenho dois lugares. Esse ladinho, que é um sítio de receptor de antígeno, e esse ladinho, que é um sítio de receptor de antígeno, que é o que está aqui em amarelinho, que é onde esse antígeno consegue se ligar. Só que qual que é antígeno? Ah, em vermelho? Não, só o amarelinho vai se ligar no amarelinho, aquele modelo de chave e fechadura. Só que a gente está falando que o receptor de antígeno, ele é uma proteína, certo? Se ele é uma proteína é constituída por aminoácidos. Então, a gente vai ter diversos aminoácidos aqui nesse sítio de ligação do antígeno. E se por um acaso eu trocar um único aminoácido aqui dessa regiãozinha, o meu antígeno amarelo já não se liga mais. Agora, quem se liga, por exemplo, é o verde. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Se eu trocar uma partezinha aqui desse sítio de ligação do antígeno, que é o quê? Uma variabilidade na estrutura do sítio de ligação do antígeno, que está nos receptores de antígenos dos linfócitos. Eu tenho uma grande diversidade de receptores. Então, eu consigo me ligar a diferentes tipos de antígenos. E esse é o conceito de diversidade. E por fim, a gente fecha falando da distribuição clonal, que quer dizer que cada clone de linfócito expressa um único receptor antigênico e reconhece uma única porção, ou seja, epítopo, do antígeno, o que torna o repertório de linfócitos extremamente diversificado. Então, esse linfócito, ele vai ser específico para esse antígeno, enquanto esse linfócito, ele vai ter um único receptor específico para esse outro antígeno. E é por isso que a gente fala dos clones, da seleção e da distribuição clonal, porque esses linfócitos, eles vão ser específicos para um único antígeno que vai ter um clone dessa célula para poder reconhecer e ajudar a fazer uma resposta robusta, porque a gente tem um monte de clones desse mesmo receptor para poder combater esse antígeno, certo? Distribuição clonal acho que é um pouco mais simples. Calma, respira e confia nos conceitos. No começo a gente vai falar um monte de definição. Ah, isso é aquilo, aquilo é aquilo outro. Mas tudo isso vai ser usado no decorrer do livro. Então, vamos devagarzinho, toma sua aguinha que vai dar certo.